Bom, gente, uma boa noite aí para todos. Nessa aula de hoje, nós vamos dar continuidade aos exercícios da lista. A lista de ontem, boa noite, Pedro. A lista de ontem, nós paramos no exercício 8 e a gente inicia hoje com o exercício 9. O exercício 9 diz o seguinte: a mais elevada potência de 3 que divide o produto dos 50 primeiros números naturais. Aí ele coloca, 1, 2, 3, 4, etc. Bom, então veja, ele dá nessa questão, boa noite, Rosimar, ele dá nessa questão um produto dos 50 primeiros números naturais. Então, é um produto que envolve esses naturais até o número 50. Ele quer a mais elevada potência de 3. Então, existe uma potência, tá? Evidente que essa potência de base 3, que divide o produto desses carinhas que estão aqui. Então, veja bem, esse cara que eu estou falando é o divisor. Ora, se existe um 3 aqui, evidente que esse 3 divide aquele fator. Se esse 6 é composto pelo produto dos fatores primos 2 vezes 3, esse 3 vai compor um fator no divisor. Veja que aqui o 9 também é composto de 2 fatores 3. Então, o primeiro fator 3, o segundo fator 3. Se eu fatorar cada número desse em números primos, a fatoração em números primos, eu vou conseguir contar, se eu puder fazer isso, eu vou conseguir contar quantos fatores primos 3 existem. E aí eu tenho uma potência de 3 elevado a esse número de fatores 3. Então, o problema consiste, em saber qual é a quantidade de fatores 3 que existe nessa multiplicação. Como no exercício de ontem, que nós queríamos saber quantos zeros tinha aquele número, o produto de uma determinada multiplicação, e eu disse que o número de zeros era a quantidade de 5, por quê? Porque exatamente aquele 5 faz com que gere um zero quando ele é multiplicado pelo 2. Então, o 5 vai ter muitos fatores 2 para ele multiplicar. 5 vezes 2, 10. Na medida que eu vou encontrando 10, 10, 10, esses zeros eles vão formando aqueles algarismos zeros lá no final. Então, nós mostramos como nós podemos calcular essa quantidade de 5, que na realidade, naquele exercício, era a quantidade de zeros.
certo? É um problema específico. Aqui eu quero a quantidade de fatores 3. Da mesma forma que eu fiz para encontrar a quantidade dos fatores 5, eu vou fazer para encontrar a quantidade de fatores 3. Só que agora eu vou fazer aquela divisão, como eu fiz lá, por 3. Então, eu tenho 50 dividido por 3, tá certo? E aí eu vou ter 3 vezes 1, 3, para 2, 5, 3 vezes 6, 18, para 22, então 16. Isso significa que de cara eu tenho 16, 3, sendo esse 3 o primeiro fator, o único ou o primeiro fator de uma fatoração que tem mais de um fator 3. É o primeiro fator. Por exemplo, aqui tem o 3, aqui tem o 3 vezes 3, então eu estou contando o primeiro fator, um fator. Quando eu divido por 3, certo? Eu vou ter quanto? Eu vou ter 5, 3 vezes 5, 15, para 16, 1. Então, quando eu estou fazendo isso aqui, eu estou contando o segundo fator. Então, aqueles números que têm o segundo fator. Ainda eu consigo dividir por 3. Quando eu divido por 3, dá 1 e resto 2. Ora, o que acontece, né, nessa situação? Eu pego esse quociente, que é o 16, somo com 5, somo com 1. 5 e 1, 6. 6 com 16 dá 22. E aí eu tenho 22 fatores 3. Ora, se eu tenho 22 fatores 3, esse cara, que é uma potência de 3 mais elevada, porque se eu te botar só o fator 3 é o divisor. 3 vezes 3 é divisor. 3 vezes 3 vezes 3 é divisor. Ele quer o maior fator. Então, o maior fator é composto, o maior fator é o maior divisor, melhor, que tem todos os 3. Então, será resposta 3 elevado a 22. Quer dizer, essa potência, 3 elevado a 22, ou 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 com 22 fatores 3, é a mais elevada potência de 3, que divide o produto dos 50 primeiros números naturais. Ok? Não é simples ver isso aqui. Hoje, se o Carlos me permite, o Carlos me fez uma pergunta, eu gravei um vídeo, botei até no Facebook, para poder passar para o Carlos, explicando, né, aquela questão lá do 5, né, por que você faz as divisões sucessivas, etc. Então não é tão simples e não existe prova, não há prova, há a verificação, tá? Há uma verdade nisso, mas não existe como uma demonstração, como se demonstra alguns teoremas, né? Então, tem que ter exatamente através de exemplos. Bom, então está aí a questão 9. Vamos agora, posso apagar, gente? Alguma colocação de vocês? Gente, então nós vamos agora para a questão 10. A questão 10 diz assim: o número de divisores de n igual 10 ao cubo vezes 12 ao quadrado
vezes 18 à quinta é. Gente, essa questão, ela já caiu, tá, em mais de uma prova de concurso. Por quê? Porque é uma questão que leva ao erro, né, se você não estiver atento. Então é lógico que essas questões, quando eles colocam questão, eles colocam questões para exatamente com esses detalhes. A gente está propenso a errar. Ontem, por exemplo, eu fiz uma subtração, não sei se logo no início eu estava meio disperso, não troquei o sinal. Então é verdade, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, porque qualquer situação você caminha para o erro, né? Então, é um momento que você está bem focado para que não cometa erros, né? Não leve um resultado errado. Então, nós vamos falar de número de divisores. Vamos imaginar, tá certo, que eu tivesse aqui um número, só para mostrar uma situação, 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado, tá certo? Que é evidente, isso aqui está na forma fatorada. Então, o que é divisor? Divisor são números que são compostos por fatores de 2 e de 3. Por exemplo, o 2 é um divisor? É, porque existe a base 2, fator 2. Tá? Por exemplo, o 2 vezes 2, né, que é o 4, sim. O 2 vezes o 3, existe fator 2, existe fator 3. O 2 vezes 2 vezes 3 ao quadrado, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Então, uma série de divisores que são compostos pelas bases desse produto ou dessa multiplicação. Então, veja, se eu fizer um algoritmo da seguinte forma, 2 elevado a 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo. Veja que isso aqui está fatorado em número primo ou em números primos. É uma fatoração em números primos. A partir da fatoração é que eu consigo encontrar os divisores. E veja que na hora que eu coloco 3 ao quadrado, eu vou botar assim, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2. Veja só, se eu pegar esse cara e multiplicar por esse, vai aparecer o 2 vezes 3. Se eu pegar esse cara e multiplicar por esse, vai aparecer o 2 vezes 3 vezes 3. Se eu pegar esse cara e multiplicar por esse, vai dar 2 vezes 2 vezes 3. Esse cara por esse cara por esse cara por esse. Então, se eu fizer esse processo, eu vou ter divisores, verdade. Mas você está esquecendo de um divisor. Qual é esse divisor? O 1. Então, quando você coloca aqui o 2 elevado a 0, seguindo o caminhar didático, né? 0, 1, 2, 3, quando você coloca o 2 elevado a 0, o 2 elevado a 0 é 1. E quando você coloca o 3 elevado a 0, 3 elevado a 0 é 1. Isso faz com que surjam os seguintes divisores. 1 vezes 1, 1, que é divisor. Veja, 2 vezes 1 é 2, que não estava aparecendo ali. Então, quando eu coloco o 2 elevado a 0, que é 1, e o 3 elevado a 0 é 1, eu componho, tá, os divisores que não estavam aqui. Esse processo de você ter uma quantidade de elementos, se você fazer esse algoritmo, isso é chamado ou é conhecido como princípio multiplicativo, usado, por exemplo, na permutação, no arranjo da análise combinatória. Então, em que consiste o princípio multiplicativo? Consiste em você ver quantos elementos tem aqui, 1, 2, 3, 4,
multiplicado em quantos elementos tem aqui, que é 3. Então, você tem nessa situação 12 divisores. Ah, Alzir, mas eu preciso fazer isso aqui para encontrar o 12, aí você vai para a regrinha prática. Veja que esse cara é expoente 3. Então, eu teria o 2 a 1, 2 a 2, 2 a 3. Só que o 2 a 0 eu tive que colocar. E daí, eu não posso colocar o 3, eu tenho que botar 3 somado com 1. Multiplicado, veja que eu tenho 3 ao quadrado, que seria esses dois, mas eu tive que botar o 1 para exatamente gerar mais alguns divisores. Então, esse cara aqui, ó, que era representado por 3 elevado a 1, 3 ao quadrado, foi acrescido desse 2, foi acrescido 1. E aí, eu tenho 3 mais 1, 4, vezes 3 dá 12. Então, por isso que você acresce uma unidade nos expoentes e faz a multiplicação. Muito bem. E aí você vai para o exercício. Beleza. Mas, Alzir, você disse que essa fatoração, para eu encontrar os divisores, tem que ser em números primos. Eu não posso pegar aqui o 3 mais 1, multiplicado por 2 mais 1, multiplicado por 5 mais 1. Eu preciso abrir aquilo em números primos. E daí eu preciso escrever isso aqui dessa forma. 12 ao quadrado vezes 18 à quinta. Esse cara, 10, é escrito como 2 vezes 5. 2 fatores primos, elevado a 3. O 12 é 2 vezes 2, que é 4. Vezes o 3. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Elevado ao quadrado. E aqui, vezes o 18. O 18, ele é composto de quê? Ele é composto de 18. Ele é composto de 3... ou 2, né? 2 vezes 3 vezes 3. Por quê? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18, elevado à quinta. Ao abrir isso em números primos, eu estou caminhando para escrever uma multiplicação fatorada em números primos. E aí, eu vou escrever o quê? Aqui. 2 elevado ao cubo, vezes 5 elevado ao cubo, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 novamente ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 2 à quinta, vezes 3 à quinta, vezes 3 à quinta. Vamos ver as potências de base 2. Aqui. E aí eu tenho 2, somando, porque é um produto, é uma multiplicação, somando 3 com 2, 5. 5 com 2, 7. 7 com 5, 12. Vamos ver agora a base 3. Base 3, está aqui, ó. 3 ao quadrado, 3 à quinta, 3 à quinta. Então, 3, 2, 5 mais 5, 10, com 2, 12 também. Não tem nada a ver, foi igual, isso aconteceu. Agora, vamos ver o 5. 5 ao cubo, 5, só tem um 5 ao cubo, não é isso? Me parece. 5 ao cubo. Tá, então, contamos os 2, contamos os 3, não são esses aqui, e contamos os 5. Então, está fatorado em números primos. Aí eu uso a regra. E a regra é 12 mais 1 multiplicado por 12 mais 1
multiplicado por 3 mais 1. 12 mais 1 é 13. 12 mais 1 é 13. 3 mais 1 é 4. Veja que 13 vezes 13 dá 169. 69 vezes 4. 4 vezes 9, 36. 4 vezes 6, 24. Com 3, 27. 4 vezes 1, 4. E 2, 6. Esse 676 é o número de divisores de N. O número de divisores de N é 676 e a resposta da questão, né, que ela é por letra, a resposta é aqui, letra D. Tá. Vocês entenderam, gente? Então, qual é a armadilha? A gente vai com sede no poço, na rapidez. Aí você pega aqui 3 mais 1, 2 mais 1, 5 mais 1, multiplica. Pronto, erra. Porque na realidade você tem que fazer a fatoração em números primos. Então essa questão já caiu mais de uma vez. Tá ok? Vou apagar. Bom, agora nós temos uma questão. Gente, se tiver dúvidas na questão, se houver alguma dúvida, você pode voltar, pode repetir, fiquem à vontade para que eu possa estar respondendo, tá bom? Sem problema nenhum. Bom, a questão 11 diz assim: o número máximo de divisores, do número 48, que multiplica 2 elevado a menos x ao quadrado mais 2x, onde esse x é um número real, é. Deixa eu apagar aqui, gente. Então, gente, veja só. Algumas questões, ao meu ver, elas são mais fáceis que a outra, né? Evidente. Isso acontece. Qualquer prova tem as questões fáceis e questões mais complexas. Essa questão é uma questão que exige mais da gente. Porque ele quer saber o número máximo de divisores de uma função, de uma expressão. Não é um número. E ele diz o seguinte: esse x é real. Então vai existir valores para x, ou vai existir um valor para x que torne isso aqui um número que seja máximo, que tenha o máximo de divisores. Mas como é que eu vou achar, certo, esse x, ou como eu vou encontrar, né? Ele quer o número máximo de divisores desse cara. Como é que eu vou achar esse número máximo? Independente, eu posso até saber qual é o x que gera o número máximo, sem problema. Mas ele está querendo, eu quero o número máximo. Mas como? Se aquilo ali é literal? Bom, então veja que isso aqui é um número e que ele quer achar o máximo de divisores dele. Então, eu vou usar o mesmo conceito
que nós usamos de fatorar em números primos, pegar o expoente e somar os expoentes, fazer o produto disso, e aí eu tenho uma geração de alguma coisa que vai me dar exatamente essa quantidade de divisores. Beleza, então eu vou pegar esse 48 e fatorar. Ah, Zé, como é que eu fatoro 48? Eu vou fatorar 2 dá 24, não é isso? 2 dá 12, 2 dá 6, 2 dá 3, o 3 dá 1. Então, 48 fatorado dá 2, 1, 2, 3, 4, 2 a 4 vezes 3. Ah, então beleza. Então, 48 é 2 a 4 vezes 3. É isso? Ora, e esse cara aqui é o 2 elevado a menos x ao quadrado mais 2x. Então veja que isso aqui é um número, embora aqui apareça uma expressão, né, no sentido que eu estou visualizando como se fosse um número, que é dependente de um x ou de algum valor de x. Agora observe o seguinte, esses dois fatores, a base deles é o primo 2. Então, eu posso estar pegando esse aqui, usando a propriedade de multiplicação de potência, repetir a base, tá bom? E somar os expoentes. E quais são os expoentes? O expoente de 2 é 4, o expoente do outro 2 é menos x ao quadrado mais 2x. Então eu vou repetir a base e somar esses dois expoentes. Que eu vou preferir escrever primeiro esse, depois o mais 4, nos expoentes. E aqui apareceu o 3, que eu prefiro deixar aqui na frente. Certo? E aí eu tenho o 3 multiplicando esse cara. Muito bem. Ora, eu quero saber quantos divisores tem esse número. Ou melhor, o número máximo de divisores. Então, quando eu vou na busca do número de divisores, eu tenho um produto de duas potências, onde esse cara é primo e esse cara é primo, e esse cara aqui tem expoente 1, e esse cara tem expoente menos x ao quadrado mais 2x mais 4. E a regra, ou melhor, aquele conceito para encontrar os divisores, é somar a esse expoente 1, e somar, multiplicado por somar esse expoente aqui, também 1, porque eu devo pegar 1 mais 1, multiplicado por esse expoente mais 1. E aqui eu tenho alguma coisa que me representa o número de divisores. Ah, mas Alzir, como é que eu vou achar o número de divisores se isso aqui é x? Ele quer o número máximo. Então vamos continuar. E aí eu tenho 1 mais 1 é 2, que multiplica menos x ao quadrado mais 2x mais 5, que multiplicando vai dar menos 2x ao quadrado mais 4x mais 10. Então, essa lei é a lei do número de divisores. Como eu posso encontrar o número de divisores máximos numa função quadrática? Coisa que nós já vimos na segunda aula, ou terceira aula, não me lembro, onde eu tenho que achar o ponto 5. O ponto máximo é o y do vértice dessa parábola. Tá certo? Por quê? Porque eu tenho um gráfico, tá bom? Onde o meu x são números reais
certo? E o meu y é exatamente o número de divisores. E aí, vai ser uma parábola de concavidade para baixo, que eu não preciso achar as raízes, eu estou inventando aqui, que você pode dizer, Alzir, as raízes não são essa, mas não importa. O que eu quero dizer é o seguinte, que vai haver uma parábola, que eu não estou afirmando que o gráfico seja dela, mas eu só digo que a concavidade está para baixo, onde aqui é o x, então vai haver um x número que vai me gerar exatamente um y, que é o número de divisores máximo. Evidente que aqui, esse gráfico não tem divisores negativos, mas o que eu estou querendo é achar o máximo. Ora, para que eu ache o máximo, é o y desse cara, do vértice da parábola. E o y do vértice de uma parábola é menos delta sobre 4a. E o delta é exatamente o B2, que é 16, B2, menos, com menos mais, menos 4AC. Então, menos com menos mais, com mais, na verdade, menos 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 10, 80. Certo? Então, B2 menos 4A, 4 vezes 2, 8 vezes 10, 80. Então, você tem 16 mais 80 dividido por 4 vezes o A. O A é menos 2. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8. Interessante que está dando negativo. Ah, pô, caramba, Salvador. Beleza, verdade, esqueci desse menos. Então, me assustei, falei, pô, que isso? Perfeito, menos com menos dá mais. Vê que você, pô, tô vendo que de repente esse cara tem raiz, porque é positivo. Olha só, eu olhei, delta não é zero, então tem que ter duas raízes, embora a raiz de 96 não dá exata, mas tem duas raízes. Pô, como é que pode dar negativo? Então, isso que eu me assustei. E menos com menos dá mais, né? Aí você tem exatamente 96 dividido por 8. E aí, 96 dividido por 8 dá 8 vezes 1, 8, para 9 e 1, 16 dá 12. Então, o número máximo de divisores desse carinha é 12. 12. Agora, gente, tá, então matou. A resposta está lá. Existe 12? Vamos ver. Existe. Então, letra C. O problema está feito. Mas vamos supor, essa é a letra, tá? A resposta. Mas vamos supor que o problema diz assim, que x é esse? Que x é esse? Que número é esse? Porque só vai haver um número que faz com que esse cara tenha o máximo. Embora o x pode ser real, mas outros números podem até não fazer com que haja divisores, coisa desse tipo. Mas qual é o número x que esse cara é máximo? O número x que esse cara é máximo é o x do vértice. Porque o x do vértice é que gera o número máximo de divisores. Então, Alzir, quem é o x que entra ali para que isso dê um número que tenha 12 divisores? É só encontrar o x do vértice, que é menos b sobre 2a, que é menos o b
o B é 4, não é isso? Né? O B é 4, menos da fórmula, o B é 4, sobre 2 vezes o A. Como o A é menos 2, isso aqui também é menos 4. E menos com menos dá mais, isso dá 1. Então, quando x for 1, muito interessante, quando x for 1, esse cara vai ter 12 divisores. Alzir, como é que é isso? Olha só, olha aqui, ó, 48 vezes 2, se o x for 1, dá menos 1 mais 2. Então, eu tenho 48 vezes 2 menos 1 dá 1, vezes 2. 2 vezes 8, 16, 96. 96, se eu fatorar, né, se eu fatorar 96, eu vou encontrar, usando a regra lá, os 12 divisores. A gente pode até fazer mesmo como teste. Isso aqui está fora do exercício, vamos brincar aqui. 96 por 2, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16, 2 dá 24, por 2 dá 12, né? Por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então isso aqui dá 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, vezes 3. Então 96 é 2 à quinta, não é isso? Vezes 3. Quantos divisores tem? 5 mais 1, multiplicado aqui é 1. Tá? 3 elevado a 1, multiplicado por 1 mais 1. 5 mais 1, 6. 6 vezes 2 dá 12. Realmente é aquilo que a gente esperava encontrar. Problema muito show. Muito show. Muito show. Alguém tem alguma pergunta sobre o problema? Está tudo certo? Oi. Você despegar um cara e botar ali, você pensar no número e colocar aqui e achar os divisores, é isso que está dizendo? O 96? Agora, a pergunta que eu te faço é o seguinte, tudo bem, você fez isso aqui e botou 1, mas qual é a garantia para você que quando você faz isso e encontra o 12, qual é a tua garantia que esse 12 é o máximo de divisores? Será que nesse momento, por você não ter matematicamente essa convicção verdadeira, porque isso aqui é verdadeiro, quando você fez isso e você encontrou 12, sem fazer isso, como é que você poderia achar que esse 12 seria o máximo de divisores? A não ser que você você pode até fazendo vários testes e ver como caminha isso e tirar alguma conclusão. Mas não tão imediato. Eu vou botar em 96, eu botei 1, porque o 1 deu, certo? Porque se eu botar aqui, por exemplo, aí quando você bota o 2, 2 vezes 2, 4, aqui 4 dá 0, você dá 48, aí você vai testar. Aí se eu botar aqui um meio, porque aqui tem que ser menor, quando eu colocar, eu vou fazer um teste, tudo bem,
de repente, você pode tirar, não sei, né? Logicamente não é assim que eu penso, mas você pode tirar alguma conclusão. Mas você dizer para mim assim, Alzir, eu botei um ali, achei que é 96 e botei o divisor 12, é o máximo. Eu vou te perguntar, qual é a garantia que você tem que esse 12 é o máximo de divisores? Quer dizer, seria essa, ou melhor, que o número máximo de divisores seria 12. Então, é uma questão que você teria que responder, né? Vamos dizer assim. Múltipla escolha, sei lá, você bota um, acho que tinha um 12, você riscava lá, mas de repente não seria esse o número 1, poderia ser outro número que gerasse. Quer dizer, uma situação, ao meu ver, por tentativa, leva mais tempo, você vai ter que ficar fazendo esse estudo. Não sei se eu conseguiria. Oi. Pode. Sim, sim. Por quê? Não é coincidência isso aqui é uma lei de parábola. Que lei é essa? Que lei é essa? Essa lei está muito rabiscada. Essa lei é uma função. Eu estou chamando de MD como se fosse um Y, isso aqui é uma função. E essa função é dada por essa lei, menos 2x ao quadrado mais 4x mais 10. Então, quando eu represento essa função, e na medida que o meu x corre aqui, conforme o meu x, que é número real, ele vai correndo aqui, quando ele está aqui, ele tem uma quantidade de divisores. Quando eu corro ele para cá, ele tem essa quantidade de divisores. Veja que pode haver dois números, né, iguais, sendo a simetria no São Verso, que tem o mesmo número de divisores, mas quando eu chego exatamente no ponto médio dos zeros da função, que vai me dar o x do vértice, que é o 1, eu vou encontrar o ponto mais alto da curva. Esse ponto mais alto da curva vai caracterizar esse cara aqui, ó, que é o y do vértice, que vai ter esse valor colocado aqui mais alto. Então, esse valor é 12, e 12 é, na função, o número de divisores. Ficou claro? Quem perguntou? Beatriz? Foi Beatriz que perguntou? Foi, Beatriz? Não, Beatriz. Problemas de máximo e de mínimo, quando você não está no terceiro grau, porque para achar máximo e mínimo na faculdade, você tem que derivar. Fazer derivada. Quando a derivada é zero, que é a derivada de um ponto é uma reta tangente à curva paralela ao eixo x, pela derivada você acha uma função maluca. Mas no ensino médio, nas provas, não cai derivada. Então, vai sempre cair numa função quadrática, quando ele pede máximo e mínimo de um determinado contexto. Então, sempre parábola. Então, quer achar máximo, pensa, vai ter que ter o envolvimento de parábola. Tanto máximo, e evidente, se é máximo, isso aqui tem que ser negativo. Se você está querendo achar o máximo, enquanto uma parábola, que isso aqui é positivo, a concavidade está para cima, você está errando. Porque quando aquilo é positivo, ele tem mínimo. A parábola está com a concavidade para cima, o vértice está lá embaixo. Então, são problemas interessantes. É bom assistir a aula, quando eu dei nas aulas anteriores de função, falando de máximo e mínimo, usando
problema de contexto. Tá bom? Bom, então nós vamos agora para a questão seguinte, que me parece, vamos ver a questão 12. Veja bem, o maior número que divide 396 e 341 e encontra-se respectivamente restos 4 e 5 tem a soma de seus algarismos igual a. Bom, então, gente, veja só. O maior número que divide 396. O que quer dizer isso? O maior número que divide 396. O maior número que divide 396 é um divisor. Então, eu tenho que pegar 396 e dividir por um K. E esse mesmo K, tá certo? Divide 341. Então, o maior número que divide é o divisor, é o cara que divide isso. Mas se esse cara que divide esse tem resto 4, então, veja, eu preciso encontrar alguém que seja divisor comum aqui, e quando eu pego esse cara e divido por ele me dá resto 4. Quando eu pego esse cara e divido por ele dá resto 5. Pô, Rosinha, então vamos pensar. Se eu tirar de 396, 4, que é o resto que eu estou obtendo quando eu estou dividindo por K. Se eu tirar o 4 e dividir esse número por K, a divisibilidade é zero, o resto é 0. E se eu pegar o 341 e tirar o resto, que eu estou dividindo por K, que é 5, esse novo número, quando eu dividido por K, dá resto 0. Ora, então, eu não mexi no meu K. O K é o mesmo. Eu simplesmente mexi no dividendo. Veja que 396 menos K dá 392. Veja que 341 menos 5, 11 tirar 5, 6, 336. Não é verdade? 5, 6, 11, 3, 1, 4. Agora, se eu pegar esse cara e dividir por K, o resto é 0. Se eu pegar esse cara e dividir por K, esse resto é 0. E esse K tem que ser maior, o maior número. Então, o K tem que ser o maior divisor comum. Alzir, o problema está querendo saber qual é o maior divisor comum entre 392 e 336. Então, o problema consiste em achar o MDC agora de 392 e 336. Esse MDC, esse maior divisor comum de 396 e 336,
Se eu dividir por 396, se eu pegar 396 dividido por ele, eu vou deixar resto 4. Se eu pegar 341 e dividir por ele, eu vou deixar resto 5. E aí, pelo algoritmo de Euclides, tá, nós vamos fazer 392, 336. Multiplicado por 1, você vai ter 336, 12 tirar 6, 6, estou subtraindo, tá aqui. 8 tirar 3, 5. Pega 56, vem para cá. 336 dividido por 56, dá 6 na verdade, 6 vezes 6, 36, 6 vezes 5, 30, 33, dá resto 0. Então, o MDC entre esses dois carinhas é 56. Então, o meu K é o meu 56 é o maior número que divide 396 e 341 e encontra-se, respectivamente, restos 4 e 5. Quando ele pede, me parece, a soma dos algarismos do número, então você tem algarismo 5, algarismo 6, né? A soma dos algarismos dá 11 e a resposta é onde tem lá o 11. Me parece, então, que a resposta é a letra A. Está aqui, a letra A. Gente, é muito interessante, assim, é uma coisa que eu na faculdade, tem alguns alunos meus aí na faculdade, não sei se eu cheguei a dar a história da matemática para eles. Mas a história da matemática, quando você estuda a história da matemática, por exemplo, em torno de 300, 400 anos antes de Cristo, você faz o estudo dos elementos de Euclides, que são 13 livros, toda essa matemática fundamental, básica, tá, que a gente estuda, principalmente no ensino fundamental, ou vem de 400, 300 anos antes de Cristo, está nos elementos. O algoritmo de Euclides é mostrado, eu não vou mostrar aqui, né, a prova disso. O algoritmo de Euclides, MDC, MMC, números primos, definição de todos aqueles números, número par, ímpar, racional, irracional, número amigo, número perfeito, números figurados, triangulares, quadrangulares, hexagonais, enfim, toda essa gama de conceitos, né, que a gente ensina para as crianças ou quase toda, vamos dizer assim, é de 300 anos antes de Cristo. Coisa assim impressionante. Isso aqui é de 300 anos antes de Cristo, o algoritmo construído pelos gregos, pelos matemáticos gregos. Bom, então, agora, deixa eu colocar aqui uma situação. Não, vamos lá. Deixa eu colocar isso aqui. Nós estamos em que questão agora, gente? Questão 13, não é isso? Questão 13. Está tudo bem, gente, na resolução? É interessante, gente, por exemplo, deixa eu vou até, deixa depois eu conto. Quer ver, MMC de 120 e 45. Tá. MDC 120 e 45. Deixa eu só colocar aqui uma questão, fugindo um pouquinho da nossa formatação da aula. Tá. Então, MMC, vamos botar assim, na forma de fatoração sucessiva, né?
Como é que você acha o MC? Você pega isso aqui, volta a dizer, tudo isso grego, né? Desenvolvimento grego. Então você tem que caminhar para confirmar isso, mas aqui não dá. Então vamos só botando 120 dividido por 2 dá 60, 45 não, por 2 dá 30, 45 não é por 2, por 2 dá 15, 45 não é por 2. Aí vem por 3, dá 5, que dá 15, né? 43 vezes 15. Aí vem por 3, dá 5, dá 5. Aí vem por 5, dá 1, dá 1. Então o MMC é exatamente dado por essa fatoração. Tá? O MC 120 e 45 é 2, 1, 2, 3, 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Então esse é o menor múltiplo comum. Gente, é assim, a criança, vocês são professores, quando a criança tem MMC e MDC, na cabecinha dela, muitas vezes ela não sabe quem é menor, quem é maior, porque os dois começam com M, MMC, MDC. MMC é múltiplo, não pode ser maior, porque se for maior, cara, é infinito. Múltiplos comuns, maiores que esse cara, eterniza, porque é uma coisa que você pode pegar qualquer número. Então não pode ter máximo, não existe máximo, então é mínimo. Agora, quando você faz o MDC, tá? Evidente que se você tem números, né, você está encontrando o máximo divisor, porque se você encontrar o mínimo divisor, você vai, também não tem, porque qualquer um pode, você vai diminuindo, pode tender a zero. Então há uma coisa que as crianças devem saber para não se perder. Imagina. Agora, o MDC, né, é exatamente aquele número, por isso ser o maior divisor comum, é um número, o fator que divide simultaneamente os dois. Veja que esse cara não dividiu 45, esse cara não dividiu 45, esse cara não dividiu 45. O 3 dividiu, o 15 dividiu 45, então é divisor comum. E o 5, porque aqui também não dividiu o 5, e o 5 é divisor comum. Então existem dois elementos que dividem simultaneamente o que está aqui, que é o 3 e o 5. E daí, esse produto, tá, é exatamente 3 vezes 5, que dá 15. Então esse cara é o maior divisor comum. Uma coisa também que cai em prova, se torna um pouquinho difícil às vezes, porque tem questões, eu não dei, mas eu posso não ter essa questão. Por exemplo, como é que eu faço isso com fatoração separada? Eu não preciso usar fatoração separada, porque eu posso fazer assim enquanto resultado. Se eu quiser achar o MDC, eu faço pelo algoritmo de Euclides. Mas pode aparecer questão que ele bota na forma fatorada, separada, e pergunta para você qual é o valor de x que está no expoente para que o MMC dê tanto. Tal. Então existe problema desse tipo. Então, por exemplo, eu vou só colocar aqui, fatoração do 120, separado, 2 vezes 6, 12, né? 0 dá 60, 2 dá 30, por 2 dá 15, 15 por 3 dá 5, por 5 dá 1. Então você tem 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Eu peguei dois números de cabeça, né? 45 dividido por 3 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Então eu tenho 3 ao quadrado vezes 5. Então veja só, como é que se eu tiver esses dois caras, 2 ao cubo vezes 3 vezes 5, e se eu tenho o outro número, 3 ao quadrado vezes 5,
Como é que eu posso achar, por exemplo, o NDC entre esses dois números? Então vamos lá. Isso. Esse cara aqui, para ser divisor, ele tem que estar embaixo, não é verdade? Porque o divisor é um cara que está embaixo. É um cara que está embaixo. Divisor comum. Então, para ele ser divisor, tá? Ele não pode ter um expoente maior do que esse cara aqui. Porque se ele fosse 2 elevado à quarta, por exemplo, ele não admitiria uma divisão exata. E é lógico, tem que ser uma divisão exata. Então, observe, eu posso ter o 2 elevado ao cubo aqui? Posso. Mas eu posso ter o 2 ao cubo aqui? Não. Por quê? Porque eu não tenho como simplificar. Então, você começa a observar, tá, coisas sem decorar que tem que ser comum e admita a divisão. Então, por exemplo, o 3. Esse 3 aqui, se eu botar aqui, ele divide. Se eu botar o 3 aqui, ele divide. Como divisor. Se eu botar o 3 ao quadrado, não divide. Esse, mas divide aquele. Então, quem falou foi Josimar. Josimar, como é que eu uso a tua regra aí, como você falou? Então, fatores comuns. Esse cara é comum? Não. Esse cara é comum? É, de menor expoente. Então foi o que eu falei, pego o 3 e pego o 3. Por quê? Porque se eu botar o 3 ao quadrado, aqui, ele divide aqui e não divide aqui. Então tem que ser de menor expoente. Os comuns, 5, eu posso ter o 5 aqui como divisor e o 5 como divisor, quando eles são exatamente iguais, posso. Então, gente, a regra que existe, ela vem exatamente do que eu estou falando. De uma lógica para eu encontrar os divisores. Então, eu não posso ter, se ele é comum, eu não posso ter o maior expoente, eu tenho que ter o menor. Porque se for de maior expoente, quando eu botar aqui, que tem que ser comum, 3 e 3 ao quadrado, vai ficar o 3 embaixo. Não dá uma divisão exata. Como se fosse 3 sobre 9. Dá 1/3, não há divisão exata. Divisão exata, aqui, o que é uma divisão exata? Esse cara cortou com esse, cara cortou com esse. 3 ao cubo dividido por 3 dá 3, 5 dividido por 5 dá 1. Isso que é uma divisão exata. Então, a regra desse processo, tá, essas regras, elas vêm dessa ideia. Né? Tanto aqui do NDC como do NDC. Eu saí um pouco da linha, mas acho que, de repente, só para que te dê alguma ideia para vocês dessa questão de NDC e NDC. Mas voltando, então, à questão 13. Não sei se eu consegui ter utilidade. 13. Então, veja só. O menor número que, dividido por 12, 15, 18 e 24, deixa sempre resto 7. Tem a soma, né? Tem a soma de seus algarismos, pontinho, pontinho, pontinho. Gente, o que vocês acham dessa questão? Me digam. O menor número, veja só, o menor número que é dividido por 12. Não é agora que divide, não. O menor número que, dividido por 12, dividido por 15, dividido por 18, dividido por 24, deixa sempre o resto 7.
É o MMC, tá, mas e aí? É só o MMC? Porque, veja, é um número que, o número que está aqui, tá certo? Ó, é um número K que dividido por 12, é um número K que dividido por 15, é um número K que dividido por 18, é um número K que dividido por 4, deixa sempre resto 7. Qual é o meu caminhar para eu conseguir esse número que dividido por 12, dividido por 15, dividido por 18, dividido por 24, deixa sempre resto 7. Alguém falou, caminhou, mas faltou alguma coisa. Que K é esse? Ah, perfeito. NMC. Por que NMC? Porque o cara que está, todo cara que está em cima é dividendo. Dividendo, quando ele está aqui, ele tem que ser múltiplo desse. Ou, quer dizer, no caso do NMC, ele tem que ser múltiplo. Então, se o K está no numerador, é MMC. Se o K está no denominador, o denominador é divisor, MDC. Então, bota isso na cabeça. Problema é que o K está no numerador, tem a ver com MMC. Problema é que o K está no denominador, tem a ver com MDC. Perfeito. Agora, veja, se eu achar o MMC de 12, de 15, de 18 e de 24, esse cara que eu estou encontrando aqui, que é um P, por exemplo, se eu pegar esse P e dividir por 12, no caso, quando o MMC dá resto 0. Por quê? Esse cara é múltiplo de 12, é múltiplo de 15, é múltiplo de 18, é múltiplo de 24. Então, quando eu boto o P aqui e divido, o resto é 0. Mas eu não quero que o resto seja 0, eu quero que o resto seja 7. Então eu tenho que achar esse cara e somar 7. Pronto. Porque quando eu achar o MMC desses caras, eu tenho uma situação que dividido dá resto 0, quando é MMC. Ah, Zé, mas o resto tem que ser 7. Então esse cara somado com 7, dividido por 12, dá resto 7. Esse cara, o MMC, tá? Somado com 7, dividido por 15, vai dar sempre resto 7. Então, o problema consiste exatamente em fazer isso. Então, vamos achar o MMC de 12, 15, 18 e 24. 2 vezes 6, 12, 15, 2 vezes 9, 18, 12, 2 vezes 3, 6, 15, 9, 6, 2 vezes 3, 6, 9, 15, 3, 3, dá 1, dá 3, dá 5, dá 1, 3, dá 1, dá 1, dá 5, dá 1, 5, 1, 1, 1, 1. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 9, 72, com 5, 5 vezes 2, 10, 360. 360 mais 7, 367. A soma dos algarismos é 6 de 3, 9, 7, 16. Então, a resposta, né, deve ser 16. Gente, eu vou fazer o 14. Questão 14. A questão 14 tá, diz assim: o menor número
que dividido por 18, ou melhor, por 8, 18 e 20, deixa respectivamente, os restos 1, 11 e 13. Novamente, tem a soma de seus algarismos. Tem a soma de seus algarismos. Bom, gente, essa questão... Deixa eu parar aqui, eu vou ter que pensar um pouco nessa questão. O menor número que dividido por 8. MC, mas peraí. Gente, eu vou ter que fazer sozinho, porque a questão não é tão simples. Peraí. Então, o múltiplo de 8, o menor número que dividido por 8. Esse cara, para ser dividido por 8, ele tem que ser múltiplo de 8. Mas ele tem que dar resto 1. Então, mais 1. O menor número que dividido por 18. Então, tem que ser o múltiplo de 18. Mais 11. Para dar o resto. Então, esse cara aqui, para ser dividido por 8, ele tem que ser um múltiplo de 8 mais 1 para dar o resto 1. Múltiplo de 18 mais 11. Né? Quando eu divido esse cara por 18, eu tenho o resto 11. E o último tem que ser o múltiplo de 20 mais 13. O problema, eu estou falando para o quadro, tá, agora? O problema é que eu preciso achar um cara único, porque eu não consigo fazer com 1, 11 e 13, então eu tenho que achar um cara comum. Como eu faço isso? Né? Então existe uma forma que é múltiplo de 8, tá? Mas se eu botar o 8, esse cara tem que ser igual, para dar 1, 8 menos 7. 8 menos 7 dá 1. Tá? Esse cara aqui é o múltiplo de 18 mais para dar 11 é 18 menos 7. E para dar, esse cara é múltiplo de 20 mais, para dar 13, 20 menos 7. Perfeito. Esse cara aqui, quando eu boto múltiplo de 8 mais 8, esse número é múltiplo de 8. Menos 7. Múltiplo de 18 mais 18 é um múltiplo de 18 menos 7. Múltiplo de 20 mais 20 é um múltiplo de 20 menos 7. Caramba. Então eu tenho um múltiplo de 8, múltiplo de 18, múltiplo de 20. E aí é o menor número, o menor múltiplo. Então eu tenho o MMC de 8, 18 e 20 menos 7. Se eu pegar o MMC de 8, 18 e 20, subtrair 7, esse cara, quando eu dividir por 8, dá 1, resto 1. Quando eu dividir por 18, dá resto 11. Quando eu dividir por 20, dá resto 13. Cara, não tem outra forma de fazer. Não conheço. Não conheço. E aí,
eu vou fazer a questão e vou mostrar que é verdade. E posso fazer um tipo de decoreba. Quando a gente dá aula em cursinho, eu nem faço assim, tá? Por exemplo, curso militar, que a gente ensina muita aritmética, eu faço diferente. Aqui para vocês eu estou tentando arrumar para dar uma lógica. Mas eu digo assim para eles, olha, problemas desse tipo, você faz assim, ó, múltiplo, eles aceitam, né? Porque o cara outro dia está no ensino médio, não é muito questionador. Múltiplo de 8. Aí você pega, veja que a diferença, ó, 8 menos 1 dá 7, 18 menos 11 dá 7, 20 menos 13 dá 7. Então os problemas são arrumados se isso acontecer, porque se não acontecer não dá certo. Então veja que essa subtração dá sempre 7. Então você vai fazer, isso é do celular, né? Eu gosto de fazer o MMC de 8, 18 e 20 e subtrair 7. Pronto. Bem, mas não é isso, não é legal. E aqui, eu estou querendo mostrar exatamente isso aqui, ó. Eu arrumei, é um múltiplo de 8. Quando eu boto 8, menos um número que eu tenho que buscar na minha cabeça para dar 1, que é o 7, quando eu pego um número que é múltiplo de 8, tipo assim, é múltiplo de 8, 16, se eu somar 8 dá 24, 24 é múltiplo de 8. Então dá um múltiplo de 8 menos 7, múltiplo de 18 mais 18, múltiplo de 18 menos 7, múltiplo de 20 mais 20, múltiplo de 20 menos 7. Não tem jeito, gente. Essa questão é difícil. E se cai na prova, só quem já fez um dia. Só vocês. De repente, outro, uns cursinhos que eu dou por aí. Então, o que eu tenho que fazer é exatamente isso. Eu não ser de 8, 18 e 20. Então, 8, 18 e 20 vai dar quanto? Alguém fez? 9. 360. Então, esse MMC, o colega já fez, foi quem falou, né? MMC de 8, 18 e 20 dá 360. 360 menos 7 dá 353, não é verdade? Então, se eu pegar 353, ó, 353, dividindo por 8, vamos ver. 4 vezes 8, 32. 5 tirar 2, 3. 33. 4 vezes 8, 32. Para 33, 1. Ó, resta 1. Se eu pegar 353 dividido por 18. Por 18. Vai dar por 2. 18. Por 2 dá 36, então dá 1. 18, 15, tira 8, 7, né? 2 tira 1, 1. 173. 173 dá... quanto? 9 vezes 8, 72. Dá 9, né? Isso aqui é 18, gente. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 1, 9, 7, 16. E aí, 3 tira 2, 1, 7 tira 6, 1, dá resto 11. Aqui. E o 353 dividido por 20, não é isso? Por 20. Então, vai dar 20, dá 5, 153. 153 dá... 7, né? 8 dá muito, dá 7, né? 7 vezes 0, 0, 2 vezes 7, 14. 3 tira 0, 3, 5 tira 4, 1, 13. Então está aí o 13. Exato. Então a soma daqueles algarismos é 5 e 3, 8, 8 com 3, 11. Então a resposta seria 11, né? No caso. É um problema que exige da gente. Exige. Todo problema desse tipo, presta atenção no que eu estou dizendo, todo problema desse tipo
ele tem um caminhar que essa diferença, 8 menos 1, o número que está aqui menos o resto, esse número menos outro resto, esse número menos outro resto, vai dar sempre o mesmo valor. Se não der, não tem um número que dividido vai dar esses restos. Não existe. Então, é um exercício que tem um formato único. Tem esse formato. Então, pega esse cara, subtrai, subtrai. Acha o MMC desses números e subtrai o 7. Ficou entendido, gente? Tá tudo bem com vocês? Tá tudo bem? Beleza. Gente, vamos para a questão Sim. Então, gente, agora, olha só, existe nessa questão, o número B, aliás, a questão 15, tá? Antes, deixa eu dizer o seguinte, existe uma propriedade de MMC que diz assim, ó, o MMC entre AB multiplicado pelo MDC entre AB é igual ao produto de A vezes B. Já essa questão já caiu. Para saber se o professor que está fazendo a prova sabe a relação do MMC e MDC. Então, o produto do MMC pelo MDC é o produto dos dois iguais, aqui evidente é o produto de A vezes B. E aí ele diz assim, como é que é? O número B, sabendo, o número B, bom, vamos lá. Sabendo que o MDC, entre A e B é 18, o MMC entre A e B é 1260, e ele dá o A 180, ele quer o B. Então, o problema é esse, ele quer o B. Então, vamos usar isso aqui. Ó. Tá? Essas coisas são demonstráveis, gente. Aí, se você pegar, fizer, você vai ver que isso aqui é verdade. Então, você vai ver, o MDC de AB é 18, o MMC de AB é 1260. Isso é igual a 180, que multiplica B. E aí, você encontra o B. Multiplica esses dois caras, divide por 180, encontra o B. Então, não é um problema. Basta que você saiba isso aqui, tá? Você vai encontrar o B, tá bom? Agora, a questão 16 é uma questão, até uma coisa interessante, né? Na prova de Mangaratiba, eles colocaram uma questão que tem o MMC, só que a questão mal formulada, foi mal formulada. E eu resolvi a questão, a prova foi domingo, na segunda de manhã eu tinha resolvido a questão e coloquei na internet e botei, porque lá tem um site da prefeitura, eu botei que a questão estava mal formulada, que não tinha como resolver, etc. Isso foi passando, eles manteram o gabarito, mas no final, né, quando já saiu próximo da classificação, eles anularam a questão. Então é uma questão que vem caindo. Depois, essa mesma comissão fez uma prova mais recente, não sei se foi Nilópolis, não parece. Aí já colocaram o mesmo tipo de questão correto. Então é engraçado que eles fizeram, repetiram quase que a questão, mas colocaram de forma correta. Então diz assim, a questão 16, muito rápido.
Do Rio de Janeiro, essa questão é clássica, né? Do Rio de Janeiro parte o ônibus para a cidade A de 10 em 10 minutos. Então, de 10 em 10 minutos, né, sai o ônibus. Para a cidade B, de 6 em 6. E para a cidade C, de 5 em 5. Sabemos que é 10 horas e 20 minutos, todos os ônibus saem juntos. Então, o problema de MMC, nesse caso, tem que sair junto. Na medida que eles saem juntos, e aí todo mundo sai junto, aí depois um vai sair 10 minutos depois, o outro sai 6 minutos, o outro sai 5, evidente que nesse momento eles não estão saindo mais juntos. Mas vai haver um momento que novamente esses 3 ônibus vão sair juntos. Entendeu? Gente, perdão, eu estou olhando aqui para ver se estava gravando. Tá? Vai sair junto. Então, essa situação, tá? Se ele quer saber a que horas partirão juntos novamente, no primeiro momento, você vai ter que achar o menor múltiplo comum. Ah, mas vem cá, e no segundo momento, você acresce aquele menor múltiplo. Você vai ter no segundo momento, no terceiro momento vai crescendo. Mas a partir de 10 horas, qual é a seguir? Quando eles saem juntos novamente, então você tem que achar o MMC de 10, 6, é de 6 em 6, e 5. Quanto que deu? 10, 90, isso aqui? MMC de 10, 6 e 5. 2, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 3, 6, 5, 3, 1, não, tá bom. Foi. 5, E aí você tem 3 vezes 2, 6, dá 30, né? Então, 30 minutos depois, eles vão sair juntos novamente. Então, que horas? 10 horas, 20 minutos com 30, 10 horas e 50 minutos, tá? Eles saem novamente. Ok? Agora, a questão 17. Então, a questão de MMC, saída de ônibus, tomar medicamento. Ah, eu tomo medicamento de tantas horas, o outro toma de tantas horas, tomei junto num momento. Quantas horas depois esses medicamentos também serão tomados juntos? Então, problema de MMC. Agora, esse problema 17 é um problema de MDC. Estou correndo para a gente fechar. Pô, parece que hoje a gente vai conseguir. 17. Então, olha só, questão 17. Gente, espera um pouquinho até terminar, por favor. São 9h30, mas questão de 10 minutos a gente fecha. Então, olha só, quantas árvores serão necessárias para cercar um terreno de 1.680 metros, tá? Deixa eu botar assim, 1.680 metros por 480 metros. Então, o que acontece? Ele quer, de comprimento, então, de largura com árvores que tenha a mesma distância entre elas e seja a maior possível. Ele quer que você plante árvores de modo que essas distâncias sejam iguais e seja a maior possível. Gente, porque raciocínio, se fosse a menor possível, é uma loucura. O cara pode plantar centímetro e centímetro. Pois é, não tem sentido. Mas, pô, então, é evidente que no problema ele tem que pedir o maior espaço entre as árvores. E aí, como é que eu encontro esse cara? Eu tenho que pegar esse cara, tá? E achar o maior divisor que seja comum entre 1.680 e 480. Né? O maior cara que divide esse. Porque se eu pegar esse cara e dividir por um que está aqui, eu vou encontrar o número de pedaços que tem ali. Então, olha só, o MDC entre 1.680 e 480. Vamos achar o MDC.
Então, fazer pelo algoritmo de Euclides, tá? Vamos ver aqui. 1680 por 480. Dá quanto, gente? 2 vezes 8, 3 vezes 8, 24, 5 vezes 8, 40, passou muito. 4 vezes 8, 32, 4 é muito. 3 vezes 0, tá? 3 vezes 8, 24, 3 vezes 4, 12, 14. 0, 8 tirar 4, 4, 6 tirar 4, 2, não é verdade? Então deu 240. 240 por 2 dá o 480, que dá resto zero. Então, o MDC desses dois caras é 240. Esse cara aqui quer dizer o seguinte: as minhas árvores serão plantadas de 200 e 240 metros. Então, existe uma árvore aqui, existe uma árvore aqui, existe uma árvore aqui, uma árvore aqui. Tem que ter. No sentido que isso aqui eu vou dividir, né? Eu pego esse pedaço e divido, esse pedaço e divido por 240, que é cada segmento entre as árvores. Então, eu vou pegar 1680 dividido por 240. Corto, dá quanto? 2, 4, 8, 2... Ou seja, dá 4, 7, né? 4 vezes 7, 28, 2 vezes 7, 14, 16. Certo. Então tem 7 divisões. Então eu vou botar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha quanto que eu estou contando aqui, tá? Entendi. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui era 480. Como é 240, eu vou ter 2. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ele pergunta o quê? Quantas árvores, é isso? Então, quantas árvores? Então você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Né? Acho que eu comecei contando aqui. Tem 18 árvores. 18 árvores. Perfeito. Gente, e a última questão. Questão 18. A questão 18 diz assim: o número que, colocando-se o algarismo 3 à sua direita, ele aumenta 237 unidades. Tem a soma de seus algarismos igual a... Cara, essa questão é interessante. Peraí, o número... Deixa eu copiar rapidinho. Que... Está acabando, gente. Colocando-se o algarismo 3 à sua direita, rapidinho, tá? À sua direita, ele aumenta, Josimar, se você puder bater uma foto aí já no final, esqueci, se você puder bater uma foto, pô, você, cara, é o cara, valeu, fazer uma propaganda do nosso curso. Então, gente, de seus algarismos, a sustentação soberana igual lá. Então, gente, olha só, vamos lá. Então, veja bem, o número que colocando o algarismo 3 à sua direita, ele aumenta de 237 unidades. Então, existe um número que eu não conheço, que é K. O que acontece? Pensa-se o 12, presta atenção, eu vou colocar o 3 aqui, então eu tenho 12. Eu vou colocar o 3 à direita do 12. Como é que eu escrevo isso aqui matematicamente? Se eu pegar o 12 e multiplicar por 10,
dá 120. Aí eu somo 3. Então, a jogada é, como é que eu escrevo isso matematicamente? Eu tenho que pegar o 12, multiplicar por 10, porque aí aparece aqui o 0, 120, quando eu somar com 3 vai dar o 123. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o K, multiplicar por 10 e somar 3. Isso faz com que esse K aumente de 237 unidades. Então, o K mais 237. Então, eu tenho 10K menos K, 237 menos 3, 10K menos K, que é 9K, igual a 234, né? Porque o 7 menos 3 dá 4. 3 e 4, 7 com 2, 9 é divisível, então o meu K é igual. 3 vezes 9, 27, dá 2, 2 vezes 9, 18, 18 para 23 dá 5, 54, dividido por 9 dá 6. O K é 26. Então, se eu pegar 26 e botar aqui um 3, dá 263, esse 26 aumenta de 237. Bom, não vou ficar vendo isso aqui. E aí, como ele quer a soma dos algarismos, a soma dos algarismos é 8. Vamos ver se tem essa resposta. Sim, é a letra B. Então, a soma dos algarismos de K, que ele pede, é 8. 2 com 6 dá 8. A resposta é a soma dos algarismos. Então, é B. Gente, obrigado. Muito bom esse momento. O momento me deixa feliz estar sempre aqui com vocês. Hoje a gente tem uma quantidade grande de professores, né? E fico feliz. Espero que eu tenha conseguido passar o conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham aprendido. Estou à disposição, caso tenham dúvidas, pode mandar para o meu zap pessoal. Eu tenho dado aulas, muitas aulas, então às vezes eu digo, nesse momento eu não posso, tá? Só dou aula online, eu não dou aula mais presencial por enquanto. Então os cursos são online. Enfim, e aí eu não posso não responder tão rápido, por alguma razão, e aí eu respondo logo depois. E amanhã eu vou postar o vídeo da aula e vou postar uma lista teste.